Pai, quem criou Deus? Eu digo, ninguém criou Deus. A Bíblia diz que antes de nós existir, Ele já existia, ou seja, Ele é tudo. Ninguém criou Ele, ninguém fez Ele, ninguém instruiu Ele, ninguém fez nada. Tudo foi Ele, é tudo Ele. Mas aí vem as indagações, aonde Ele mora, quem é Ele, como é o rosto dele, que Moisés, sendo amigo, não viu, não pôde ver, não pôde entender como era o rosto de Deus. Quem é esse ser? Mas a Bíblia vai me mostrar, a Bíblia vai me ensinar, né? A Bíblia vai me dizer que vai chegar um dia quando nós sairmos desse corpo e passarmos verdadeiramente a ter um corpo celestial, nós vamos ver assim como Ele é, nós veremos Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ela vai me dizer. A Bíblia tem respostas para minhas perguntas, para minhas indagações. Ela tem tudo isso para me dizer e não erra, não tem como errar. É por isso que ela é chamada de inerrante, porque não contém erro na Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro. Os pontos estão no lugar certo, as interrogações também, né? Tudinho, exclamação, todos os pontos, porque é a palavra inerrante, né? Tanto é que demorou tantos anos para ser traduzida para o nosso português, né? E depois eu vou fazer perguntas para vocês a respeito disso, mas nós vamos aprender com a palavra do Senhor, tá bom? Vamos mais aqui adiante. Por exemplo, já li a introdução, né? Da página. Nós vamos ler algumas coisas aqui. Deus fala conosco através da Bíblia. Lendo, você começa a conhecer o Senhor e a entendê-lo e a obedecer às orientações dele para a sua vida particular e participação na igreja na qual você faz parte. A revelação de Deus, a qual se encontra na Bíblia, foi escrito por cerca de 40 pessoas em 2 idiomas. Aí eu vou parar bem aqui, que eu quero perguntar para vocês, quais foram os 2 idiomas que a Bíblia foi escrita? Nós vamos aprender. Por isso que eu disse lá no áudio, quando eu coloquei no grupo, para vocês trazerem papel e caneta, para vocês anotarem, porque isso aqui vai servir para vocês lá na frente. Isso aqui vai servir para vocês ensinar, para vocês responder, para vocês saber verdadeiramente quem foi, por quem foi, quantas pessoas foram, para fazer tudo isso aqui. Não foi assim um negócio rapidinho, não foi, demorou, foi em épocas diferentes, pessoas diferentes, com culturas diferentes, com profissões diferentes, mas 40 pessoas escreveram a Bíblia. Quem arrisca aí dizer qual foi os primeiros idiomas, ou seja, os 2 primeiros? Hebraico. Hebraico acertou. Grego. Foi escrito primeiro por 40 pessoas nessas 2 traduções, hebraico e grego, tá? Aí depois a Bíblia, ela vai ser verdadeiramente escrita para mim e para você, porque nós não íamos entender isso aqui,
Isso aqui só o judeu, ele bem pequenininho ali, já começa na escola estudando, né? Bem criancinha mesmo, vamos dizer assim do tamanho. É Larissa isso aqui? É Larissa? É, menor que a Larissa, já sabe ali o que é o hebraico, o grego, né? Já estuda, já sabe toda aquela garranchada toda que a gente não entende, não sabe o que é, mas ela sabe, né? É muita coisa, é um negócio para cá, um negócio para ali, tipo aquela coisa de música, né? Quem estuda música, é muita coisinha ali que você não consegue montar aquele quebra-cabeça, só quem sabe mesmo, que vai estudar aqueles pontinhos para saber o que é aquilo ali, o que é que aquilo representa, o que aquilo quer dizer. Se for eu e você, não vamos saber nadinha. Pega um negócio daquele de música ali que estuda, ninguém sabe o que é aquilo ali. Ele sabe lá a nota, sabe tudinho direitinho. É que nem a escrita aqui de hebraico e grego, né? São letras bem assim, diferentes das nossas. Tanto é que muitas das vezes na escola bíblica dominical vem umas palavras lá escritas em grego. Aí ele se enrola todo dia para falar ela. Isso porque a gente já foi perguntar para o Google, né? Tudo direitinho aí consegue achar para falar para os irmãos, senão a gente não vai conseguir ler. Não é verdade? Então tá, 40 pessoas, anotem aí, escreveram a Bíblia em 2 idiomas primeiro, que foi hebraico e grego, tá? Depois ela foi transferida para português. E quem pode me falar quem foi esse abençoado aí que traduziu para português? Era? Foi o padre. É? Padre. Padre. Foi o padre. Pode falar? Pode. Foi o padre chamado João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida. Toda vez que você comprar uma Bíblia, bem aqui no início, está lá uma Bíblia com uma espada, né, pastor? Assim dentro, né? Aquele desenho. E aí você vai ver lá, olha, Bíblia escrita por João Ferreira de Almeida. Aí você compra essa, que essa daí é bem original. Bem original. Tem umas que não vê isso aí, porque foi outros escritores já que pegaram esse gancho, mas o primeiro a traduzir foi esse rapaz aí, esse abençoado aí, se preocupou em traduzir para nós. Isso é motivo de alegria para mim e para você, porque senão como é que nós íamos ler a Bíblia? É verdade? Vamos mais para frente, que as horas se passam. Isto aconteceu há muitos anos. Uns, aí sim, aí vem a profissão daqueles que escreveram a Bíblia, tá? Uns eram profetas, outros reis, outros sacerdotes, outros pescadores, outros criadores de gado e até cobrador de imposto. Deus escolheu pessoas e as usou apesar das suas imperfeições e seus diferentes conhecimentos da vida humana. Este é o lado maravilhoso da Bíblia. Apesar dos livros serem escritos por pessoas diferentes, em épocas bem distantes, e depois unidos no livro só, a Bíblia é completa e perfeita em unidade e harmonia. Está vendo? Então, pessoas diferentes, pessoas que não se conheciam, com profissões totalmente diferentes, mas estavam ali. Deus pegou elas, capacitou de tal forma a ponto de eles deixar o seu marco, deixar as suas histórias e registrar o mais importante, que foi a obra do Senhor na vida deles, tudo feito de Deus na vida daquelas pessoas, né? O que Deus fez
o que ele é capaz de fazer. Por exemplo, Jó, né? Quem não conhece a história de Jó, uma história triste, mas olha só, alguns dizem que foi ele, outros dizem que não, mas a gente fica pensando, quem escreveu com muito carinho, escreveu com muito amor, escreveu sem fugir do assunto, colocando em precisão toda a história do sofrimento, do momento em que ele passou na cinza, do momento em que ele passou enfermo, mas também cuidou de ilustrar o momento da sua glória, no momento em que seu cativeiro foi lançado fora e ele veio com tudo agora para ser mais brilhante do que era antes. Que maravilha, né? Então quem fez isso, ele verdadeiramente sabia o que estava colocando ali, sabia contar a história, né? Então é isso que a Bíblia faz com cada um de nós. Amanhã ou depois vai passar a minha geração, vai vir a geração dos nossos filhos, mas uma coisa nós vamos deixar: quando nós saímos de cena, todos nós que ensinamos a palavra, vai ficar algo gravado no coração de alguém. Poxa, aquele pastor, aquele irmão, ele disse algo naquela noite, naquele dia que marcou a minha vida, e por esse motivo eu peguei essa linha de pensamento e comecei agora a praticar, né, a verdade da forma como ele colocou ali, como ele expôs ali a verdade, que é a palavra do Senhor. Talvez a pessoa nem tenha muito interesse, muitos não têm interesse pela Bíblia, muitos não têm interesse pela palavra de Deus, acham que é um livro qualquer. Agora nós temos que aprender a usar esse livro com muita precisão também. Vai ter momento da vida de você que você vai ser testado para ver se aquilo que você estuda na escola bíblica dominical e também numa aula como essa, num estudo como esse, você vai ser testado e colocar em prática, para ver se você conhece. Eu lembro que uma vez nós estávamos evangelizando e o Wellington foi conosco, não sei se ele vai se recordar, e quando ele foi entregar uma literatura para um certo cidadão, o certo cidadão disse para ele: o que é que está escrito e fala de que a literatura? Olha só. E aí eu parei assim e eu logo tomei a frente para poder desenrolar a situação, porque senão, né, ia ficar feio o negócio. Porque o cidadão, ele conhecia, ele tinha um certo conhecimento da palavra, ele queria saber o que era verdadeiramente que a gente estava entregando para ele e de que se tratava. Porque talvez as pessoas saiam para fazer o trabalho de evangelismo, mas não tenham cuidado de ler o título ali da literatura, do que se trata. Lê uma, lê a terceira, se for 3 pacotes de literatura, lê todas, pega uma de cada pacote e lê o que está escrito, para quando você for entregar e acontecer o que aconteceu com o Wellington, você está ali respaldado para dizer: não, essa aqui trata do amor de Deus pela sua vida. E aí você já vai frisar o versículo que está lá também, para que a pessoa já fique: não, esse aí ele vai parar para lhe ouvir. Mas se você, por exemplo, não tiver essa estrutura, verdadeiramente essa alma você pode perder, e você ainda pode ser zombado por ela, né? É necessário aprender a palavra do Senhor, é necessário cuidar e conhecê-lo, a palavra do Senhor, e entender a palavra do Senhor, saber. Porque muitas das vezes vamos ser convidados num grande evento, como acontece muitas das vezes na festa da igreja, e aí o pregador vai mencionar o texto, e aí tem pessoas que estão procurando, e o pregador está apressado, porque a hora corre, né? Como já está correndo aqui. A hora corre, ele quer entregar a mensagem. Aí ele vai ter que esperar o irmão ou a irmã que está procurando. Aí o do lado vai lá, e aí a gente ainda tem o cuidado de dizer: irmão, ajude lá, por favor, para que a gente possa logo ir lendo, para correr. Aí a pessoa está ali procurando, sabe? Não sabe para onde ela vai, se é para o norte, se é para o sul, né? É necessário, meus irmãos, nós aprendemos a palavra do Senhor e temos ela gravada no nosso coração, mas também manusear as Santas Escrituras com muita precisão, né? Com muita precisão.
Amém, queridos? Vamos ler. A primeira parte da Bíblia aqui começa com o livro de Gênesis. Amém? Começa assim? Sim ou não? Começa com o livro de Gênesis, né? Vamos ver. A Bíblia começa com o livro de Gênesis, o Antigo Testamento, né? E ela termina aonde? Apocalipse. Apocalipse. Não. Eu estou falando de Antigo Testamento. Eu estou falando que ela começa em Gênesis e termina em Malaquias. Está vendo? Aí é o Antigo Testamento. E o Novo começa de onde? Mateus. Apocalipse. Aí já fica mais fácil, né? Já quase todos aqui acertaram. Mas ó, no Antigo Testamento, gente passou, foi longe. Esse chute nesse gol aí, passou, foi longe da trave, viu? Louvado seja Deus. Só o professor Valdez ali, com alguns irmãos ali atrás que responderam certinho. Então começa em Gênesis e, claro, vai terminar em Malaquias. O outro livro do Novo Testamento, né, se inicia em Mateus e termina em Apocalipse. Agora, vamos ver como escreve as duas primeiras letras do Antigo Testamento. Pastor Valdez agora vai ficar calado. Eu quero ver esse lado aqui. As duas letras no Antigo Testamento. Como se escreve? Como se coloca lá? AT. Para me saber, abreviado. Para me saber quem é o Antigo Testamento. AT. E do Novo também. Quem se arrisca a me dizer as duas letras? Só é duas. Para você acertar isso aqui de primeiro. A E o T. O A e o T. AT, né? AT, Antigo Testamento. E o Novo Testamento? N e o T. NT. Tem gente colando, mas está na aula, né? Louvado seja o nome do Senhor. Agora me digam quantos livros tem o Antigo Testamento, sem olhar. 40. Quantos livros tem o Antigo Testamento? Hã? 30 aí? Foi na trave. Quase, passou pertinho. 37? Não. Não. 60? 5. 60 é todo ela. Eu quero saber o Antigo Testamento. Passa de 30. Hã? Silmara quase acerta. Marcos Paulo chegou pertinho. Aí ele deu um pulo para longe. Não. Tá 45? longe. 30 aí? 39, ó. Deu colo, pastor Valdez? Pastor Valdez não está vigiando. Olha, 39 livros tem o Antigo Testamento. E o Novo? E o Novo Testamento tem quantos livros, meu filho? Hã? Quase. Quase. Não. 33, será? Bora, meu filho. Oi? Não. É 20 e alguma coisa. 27? Oi? 27? 27 livros. 27 com 39, dá conta, meu filho? 27 com 39. Hã? 66 livros. Agora sim, chegamos à soma exata dos livros que a Bíblia contém. 66 livros. Glória a Jesus. Aprenderam? Não
Não vão mais esquecer? Não pode esquecer, isso aí tem que ficar gravado, tem que ser treinado. Tem que ser treinado, tem que ser estudado, para ficar memorizado ali, para você não errar mais. Quando o professor perguntar, seja numa aula, mais tarde você vai ser um teólogo, mais tarde você vai estudar a respeito de Deus, tudo de direitinho, vai entrar na aula de teologia já bem espertinho, viu? Para chegar ali, tirar um notão, e aí quando for no final do curso, você está lá com o seu diploma, tudo direitinho. Mas tem que ter essa base, tem que ter essa base. Louvado seja o nome do Senhor. É um detalhe interessante, no entanto, é saber que os 66 livros não estão arrumados pela ordem de data em que foram escritos, né? A preocupação de Deus não foi contar uma história, mas sim revelar o plano para salvar todos os humanos, para que o crente encontre facilmente um texto. Cada livro da Bíblia é dividido em capítulo e em versículos. O número em tamanho grande no lado esquerdo das palavras impressa indica o capítulo, e o número, e o menor número, o versículo. Deixa eu dar uma pulada aqui, tá? Como eu estou com 2 páginas. Encontre em sua Bíblia João, por exemplo. Ele colocou um exemplo aqui. João 3. João 3. E o versículo 16. Olha só, o capítulo aí, a numeração aí, ou seja, o número do capítulo é menor do que o versículo, né? Por exemplo, o número 3 está muito menor do que o 16. É por isso que fica aquela parte ali bem grande, assim, ó, no capítulo. Aí vai seguindo os versículos. Então, quer dizer, todo o tempo vai aparecer, né, pessoal? O capítulo menor e o versículo maior, né? Maior e o versículo menor, né? Vai aparecer vamos dizer, nessa ordem, né? Então, é o versículo antes do início de cada capítulo e de alguns grupos de versículos. Você encontra o título do assunto. É bom você saber que os escritores da Bíblia não escreveram os seus livros separados, os assuntos por títulos, capítulos, versículos, e nem usavam a pontuação como o ponto e vírgula e o ponto final. Todos estes recursos foram adotados muitos anos depois para facilitar a leitura e o estudo da Bíblia. As Bíblias que estão nas mãos dos crentes para leitura e estudo são escritos em diversas versões. As versões são resultantes de atualizações de uma tradução. A tradução significa passar tudo o que foi escrito em um idioma para outro. No caso da Bíblia, passou-se tudo que estava escrito em hebraico, em grego, para o português. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo aí como foi? Como foi montado esse quebra-cabeça? Então, lá naquele momento, eles não tinham essa preocupação, vamos dizer assim, de colocar ponto e vírgula, ponto, né? Vírgula, tudo isso. Foi escrito meio que assim tudo, né?
Aí depois Deus usa alguém para colocar tudo em ordem, tudo certinho, para facilitar o quê? A minha leitura e a tua leitura da Bíblia. Para nós lermos ela, pararmos onde é para parar, continuar onde é para continuar. Quando for o ponto de interrogação, a gente tem o cuidado de fazer ele acontecer, ou com exclamação mesmo. Então tudo isso ele se preocupou, porque muitas das vezes a gente está lendo, né? E a gente não atenta para uma coisa. E eu já vi isso muito acontecer. Por exemplo, a pessoa está lendo aqui o texto e eu estou vendo que lá tem um ponto de interrogação, mas ela leu corrido, né? Por exemplo, porque Deus amou o pastor Valdez? Eu estou colocando um ponto aí de interrogação, né? Mas a pessoa diz, porque Deus amou o pastor Valdez. Ou seja, já fica a exclamação. Aí, ou seja, eu já fugi daquilo que ele está dizendo para mim chegar ali e ir para lá para onde o ponto está pedindo. E às vezes nós percebemos isso no público. Acontece conosco, vez ou outra, a pessoa está lendo o texto e às vezes ele passa direto nos pontos. Passa direto. E aí fica como era lá no antigo, né? Como eles escreveram, que escreveram assim, ó, não tinha nada disso aqui. Mas Deus, se Deus usou alguém para declarar isso aqui para nós, para colocar em ordem, eu não posso fugir, eu tenho que ler. Embora a leitura não seja aquela leitura bem nítida, que a gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade, né? Mas tem uns que lê bem, tem uns que tem uma, né, vamos dizer que é um Apolo aí da vida, né? A eloquência está toda nele, né? Ele sabe ler direitinho, mas aí a gente tem que atentar, pelo menos se eu não sei ler bem, mas eu tenho que atentar para os pontos, porque é a palavra do Senhor. Eu não preciso ter pressa para ler ela, para correr. Não, eu tenho que ir lendo para que o leitor, o ouvinte, aquele que está ali, ele possa também se inteirar daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo lido ali naquele momento, né? Ele possa captar algo, porque se eu ler com tanta pressa, eu posso deixar até ele meio confuso. Eu vou engolir os pontos, as vírgulas, eu vou engolir as interrogações, exclamações e assim por diante, né? E aí essa pessoa que está ali, ela não quer isso. E olha que na maioria dos nossos cultos vai ter. Aqui não, até que nós somos, como diz o Adelino, nós somos da humildade, né? Nós somos da humildade. Mas eu venho lá do Templo Central da 14 de março, querido. Lá tem doutores, lá tem mestre, lá tem teólogo, lá tem empresário, lá tem juiz, lá tem todo esse tipo de gente lá dentro. Aí, se eu for, por exemplo, chamado para ler, e eu for dar essa vacilada, poxa, eu não vou ser bem visto por esses homens que estão ali. Não tem jeito, é a nossa cultura, é o nosso jeito, é o nosso pensamento. A gente muito julga pelo que ouvimos, pelo que vemos, né? A gente não tem muito. Está certo que nós aqui nós temos essa humildade de reconhecer, mas tem pessoas que não têm isso aqui. Não tem essa humildade de reconhecer quando o irmão erra na leitura, quando ele foge do ponto, quando ele foge ali um pouquinho do texto, né? Eles são muito rígidos assim. Eles estão muito ali pé no chão mesmo, naquilo que está sendo pregado, naquilo que está sendo ensinado. E aí nós temos que se preparar. Eu sou ainda uma pessoa, vamos dizer assim, um aprendiz no meio da igreja. Eu me considero essa pessoa. E eu não quero que Deus tire isso do meu coração. Quem não vai tirar? Eu sei quem não vai tirar. De eu ser sempre humilde para quando for um jovem me ensinando ali, eu obter isso aqui, esse ensinamento e fazer ele acontecer na minha vida. Eu não quero menosprezar, mas nós temos que aprender. Nós temos que estar aprendendo um com os outros. Aqueles que sabem mais um pouquinho, ensinem aqueles que não sabem, né? Isso é bom, porque uma igreja que vai amadurecer todos iguais, não tem diferença. Pode ser que uns sejam mais lentos, outros mais rápidos, outros se destaquem mais, outros menos,
mas estão todos seguindo o mesmo caminho. Então, estão todos aí, ó, nessa jornada. E uma jornada feliz, né? Uma jornada feliz. Aonde tem crentes que recebem o ensinamento da palavra de Deus, há uma igreja sólida ali. Há uma igreja madura. Há uma igreja que verdadeiramente ela gera, sabe o quê? Ela gera obreiros para a obra do Senhor. São destacados daquela igreja obreiros e mulheres e homens, tanto faz, né? Para se enganjar na obra. Aí, poxa, da onde eu saí, da minha igrejinha, fulano de tal lá, vai ficar os irmãos com lembrança, mas aquele tal se destacou, ou seja, ele foi formado ali, ó, porque lá tinha pessoas capacitadas para ensinar. Tinha homens e mulheres de Deus que não vieram para cá verdadeiramente só fazer número, vieram ensinar, vieram aprender, pegaram tudo o que foi ensinado e guardaram para si, colaram nos mestres, vamos dizer assim. Quantos anos eu estou